As principais proteções veicular, elas dão assistências, tipo troca de pneu, transferência de carga, não é chupeta, tá, Bileco? É transferência de carga, tá? Troca de pneu, transferência de carga, chave que você esquece dentro do carro, ou quebra uma chave, e tem assistência também para minha casa, a maioria deles. Como funciona esse tipo de assistência? Fora a tradicional, que é o carro batido, guincho e furto e roubo. Nem todas, Guerra. Por isso que eu digo assim que na hora da contratação de uma proteção, você tem que pensar bem, avaliar. A questão não pode ser só preço na sua tomada de decisão. Tem que avaliar, tem que ver o que ele vai me oferecer e se quando eu precisar, ele vai estar ali do nosso lado. O que acontece principalmente? Eles pegam e veem o que está no regulamento. Vão seguir o que está no regulamento. Se for cumprido, regulamento nada mais é do que um contrato entre duas partes ali que aderiram a um regulamento. Uhum. Tem que levar em consideração isso. Por quê? A gente nunca sabe da questão. Isso daqui, essa semana, eu precisei lá da minha casa também. Não, que deu problema lá no encanamento, eu não conseguia trocar, porque normalmente a gente não tem o equipamento, não tem a chave certa para trocar, e vazando água para tudo que é lado, a minha assistência... Às vezes não tem habilidade também, né, César? Talvez pode ser isso também, né? Que às vezes o vizinho tem a ferramenta, né, cara? É verdade. Mas eu achei que a chave era muito difícil de encontrar, estava difícil, e não consegui. Mas aí fui testar. Porque além disso dali, nós temos a questão aí de proteções ou cooperativas que tem até agora atendimento médico de consultas online, tem desconto para compra de medicamentos, tem essas que oferece até o tag, esse tag é maravilhoso. Cara, isso aqui hoje em dia, esses dias, teve um amigo meu que mostrou, fez um vídeo, cara, ele passando ali no pedágio São Luís do Purunã, tava com 12 quilômetros de... Não, ali é um inferno. Estava com 12 quilômetros de fila. Só jogar na direita e ir embora, né? E ele com o tag passando direto, deixando... O que é 12 quilômetros de fila? Pelo menos é meia hora da tua vida que você tá numa fila. Se passar vários pedágios, dá vários momentos de parada. Vários momentos de parada. Perde, às vezes, mais de horas. Agora o litoral do Paraná, que também tá fantástico ali, as atrações e tudo mais, o final de semana... Tudo de graça no final de semana. Então, as filas do pedágio ali estão... Ótimas. Né? Tem que pegar, aproveitar, passar na sua Associação de Proteção Veicular, vir aqui. Eu entendi, pelo jeito que o Guerra falou aqui, eu entendi que no Guerra aqui eles têm um ponto aqui de tag aqui. Tem aqui, eu fiz a minha proteção veicular, eu fiz aqui no QG com o Mamute. Eu chamo de Mamute, mas é Vinícius pra galera. Mas agora, Bileco, o QG também vai ter a tag também. Ô César, só mais uma perguntinha para você. Eu sei que já fizemos muitas perguntas, mas acho que você não vai se importar de eu fazer mais uma. A proteção veicular, ela cobre desastres naturais? Tipo assim, caiu uma árvore em cima do meu veículo, choveu um granizo, quebrou o para-brisa, amassou tudo. Como que funciona os fenômenos naturais em relação ao meu veículo? Sim, a proteção veicular cobre o que chamam de fenômenos da natureza. Isso. O que são fenômenos da natureza ali, é importante essa questão assim que a gente tem hoje em dia as chuvas que estão fora do controle ali, que muitas vezes alaga locais, né, que tem alagamento. O que eles avaliam simplesmente nisso daqui, que são excludentes dos fenômenos da natureza? Quando alguém pega o seu carro, está lá uma enchente, a rua está com água cheia e a pessoa acha que vai conseguir... Ela está com... Como é que chama aqueles carros que tem aquele snorkel? Os off-road. Eles acham que daí... E isso, eles são avaliados por quê? Porque daí o motor eles chamam de calço hidráulico. Daí o motor dá um calço hidráulico que vai avaliar, vai saber que foi funcionamento dentro da água. Uhum. Funcionamento dentro da água, não. Agora, se ele ficar paradinho lá, espera, pega o guincho, chama o guincho guerra, vamos lá buscar. E daí depois seca, ele é protegido, faz toda a chamada limpeza química, vai fazer a cobertura, vai fazer tudo. Só não vai cobrir se a pessoa tentar enfrentar
a água. Não, é só Cai- Uno e Fusca que passa. Só. Come. E Kombi. E Kombi. Mas galho, granizo, chuva, principalmente agora nos verões, assim, que nós estamos tendo nos últimos tempos, assim, chuva de granizo. A chuva de granizo é coberto. Tudo que foi danificado é coberto. Então, o único excludente quando a gente fala de fenômeno da natureza é se alguém querer enfrentar a força da água. Entendi. Eu tenho só uma pergunta, Guerra, que eu acho que não foi feita ainda. Como que está sendo a absorção? Acho que daí eu encerro a minha participação aqui. Como que está sendo a absorção? Agora a gente vê rodando muitos carros elétricos aí. Como é que está sendo a absorção nessas proteções veiculares desses carros, né? Porque é um carro que ainda ninguém entendeu muito bem, né? Como é que é essa questão aí, cara? Excelente pergunta. O carro elétrico ainda está sendo um aprendizado, porque a gente tem acompanhado muitas vezes assim a proteção de carro elétrico. O carro elétrico depende às vezes um dano que não é nem muito. Se você vê os carros assim que se envolvem às vezes num evento, nem são. Parece que não fez nada. Mas a recuperação deles está sendo assim excludente, tá? Por exemplo, assim, o BYD Dolphin, ele tem um preço adequado, um preço bem bom. Nossos amigos motoristas de aplicativo têm bastante BYD rodando, mas ele está com preço ainda um pouco maior. Por quê? Da sua proteção. Porque quando existe algum evento, alguma coisa, normalmente não consegue recuperar o carro. Ele tá dando PT, tá dando muito PT nesse tipo de veículo. Por quê? Como tem poucos ainda rodando, o preço do conserto da concessionária está muito, muito elevado. É esse o principal problema que está acontecendo ainda com os carros elétricos. Mas as associações estão protegendo o carro elétrico. Ele tem um único diferencialzinho que é a cota de coparticipação, às vezes fica um pouco maior do que o carro convencional, mas ele está dando muito problema o valor do conserto. Uma coisa que vocês não perguntaram, que vou aproveitar aqui e colocar, que muitas vezes falam, o que é PT? O que é uma perda parcial, que é uma perda parcial, uma colisão parcial, uma perda total? É quando o valor do conserto desse bem chega a 70% do valor do bem. Então, ou seja, um veículo de 100 mil reais. Se o valor do conserto dele atingir 70 mil reais, que é 70%, ele é considerado como PT. Se ele for abaixo de 70%, ainda existe recuperação, ainda existe legislação que fala sobre que pode ser recuperado. Acima disso, não pode ser recuperado. Não é que tecnicamente às vezes pode, mas fica inviável financeiramente. Entendi. Fica inviável financeiramente. Então, o que caracteriza? O que é um PT de uma perda parcial é o valor do conserto. E esse exemplo que eu dei, assim, do Dolphin, é que os valores dos consertos normalmente estão chegando nos 70%. É 135 mil, mais ou menos, o valor do carro. E às vezes são colisões assim que nem... Não parece que foi tanto. Entendi. Mas mexeu num sistema de baterias... Aí lascou.